capítulo 6. Efésios capítulo 6. Vamos abrir a palavra do Senhor, ler o texto sagrado. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 20. No entanto, a nossa meditação vai ser até o verso 13. Então, Efésios capítulo 6, verso 10. Nós estamos caminhando para as últimas mensagens nessa carta. Deus tem nos abençoado com o privilégio de conhecê-la. Efésios capítulo 6, verso 10, a Escritura diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Amém. Vamos fazer uma oração ao Senhor, pedindo a graça de Deus para a compreensão da palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a Bíblia, nós temos esse livro santo em nossa mão. E nesse momento em que lemos esse texto sagrado, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor nos desperte e nos faça compreender sobre a mais absoluta importância desse assunto, a batalha espiritual que nós estamos envolvidos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o nosso coração saia daqui ciente, cheio do Espírito Santo e pronto a viver como soldado vencedor diante de Ti. É a nossa oração a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já temos falado em vários domingos que a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ela faz parte daquele conjunto de cartas que ficou conhecido como cartas da prisão. As cartas da prisão, elas foram escritas ali por volta do ano 60, mais ou menos naquela década, no tempo em que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, e essa é uma dessas cartas. Nós dissemos que, a grosso modo, Efésios pode ser dividido em duas partes. A primeira parte descreve os nossos privilégios, descreve todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor. No capítulo 1, por exemplo, ele diz que nós fomos abençoados com a salvação através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. O Filho veio e morreu na cruz. E o Espírito Santo pega aquilo que o Filho fez e coloca dentro do nosso coração, e a conversão acontece. No capítulo 2, ele lembra da fé. Ele lembra que nós fomos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Que a salvação não é por obras, a salvação não é por nada daquilo que nós fazemos. E ainda no capítulo 2 ele começa a explicar a igreja, dizendo que a igreja é um mistério de Deus, um mistério oculto no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento é revelado. Essa união entre judeu e gentil dentro do corpo da igreja. No capítulo 3 ele explica porque ele estava preso. Ele escreve para aqueles irmãos dizendo que o motivo pelo qual ele estava na prisão era por pregar essa mensagem.
A mensagem de que Deus salva pecadores através de Jesus Cristo. Essa mensagem trouxe muita raiva, muita inveja para os judeus. Os judeus conspiraram contra o apóstolo Paulo e ele acabou preso. E ele disse para os irmãos que os irmãos não deveriam ficar perturbados com a ideia dele estar preso, mas deveriam se alegrar, porque ele estava preso por pregar o Evangelho do Senhor Jesus. A partir do capítulo 4, ele introduz falando uma série de obrigações e de deveres que todo cristão deve ter diante de todos os privilégios que ele acabou de mencionar. Então ele vai falar a respeito de andar de modo digno da vocação que fosse chamados. Ele vai falar que nós não podemos mais andar como os gentios andavam. Depois ele entra naquela parte onde ele fala da roupa que temos que tirar e a roupa que temos de vestir. E por fim, ele entra nos deveres gerais, falando do marido e da mulher, dos filhos, do relacionamento com os servos, todas essas coisas que nós já temos falado. E ele introduz o último assunto com essa expressão, que é muito importante no verso 10. Ele diz assim: quanto ao mais. Isso aqui é importante. Ele está dizendo assim: resta uma coisa para dizer para vocês. Depois de tudo que eu falei, eu nomeei para vocês todos os nossos privilégios, os nossos deveres, mas tem uma coisa importante para dizer para vocês ainda. Irmãos, o que o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto que acabamos de ler é que não será fácil viver como igreja. Não será fácil você desfrutar dos privilégios que ele nomeou no capítulo 3, e não será fácil também você executar os seus deveres que ele vem mencionando desde o capítulo 4. E por que não vai ser fácil? Porque há seres espirituais poderosos conspirando contra nós. Não será fácil. Eles estão em constante oposição contra Cristo e contra a sua igreja, contra o povo de Deus. Há uma guerra espiritual acontecendo. Então ele está alertando aqui a igreja que mesmo diante de todos os privilégios e deveres que nós recebemos de Deus, será muito difícil a gente viver assim, porque há poderes espirituais ao nosso redor, há demônios, a própria figura do Satanás lutando, militando contra a nossa vida, impedindo que nós desfrutemos dos privilégios que ele nomeou e que também nós não consigamos executar os deveres que ele já vem nomeando desde o capítulo 4. É um conflito, uma batalha interminável, sem um minuto de descanso. Então nosso propósito, irmãos, essa noite é falar um pouco a respeito dessa batalha espiritual. E uma das coisas que é importante você ter em mente de imediato é que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele já venceu todos os poderes do mal. O Senhor já pisou a cabeça da serpente. Quando Jesus foi pendurado na cruz, diz Colossenses, ele expôs todos os demônios ao ridículo, ele despojou os principados e potestades. E pelo fato do Senhor Jesus ser vitorioso e nós estarmos em Jesus, somos participantes dessa vitória. Então eu quero pensar com vocês essa noite, por alguns instantes, como é que funciona essa batalha e como é que nós nos apropriamos do poder de Cristo para vencermos e continuarmos triunfantes em nossa vida cristã. Pois bem, no versículo 10, ele começa com uma ordem, ele começa apresentando um dever. Ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, nesse verso? Ele está dizendo o seguinte: nós precisamos nos apossar de Jesus e do poder de Jesus. O que resta para a gente, depois de todos os privilégios e deveres que ele nomeou, ele diz: você precisa do poder de Jesus, que está na pessoa do próprio Jesus. Esse poder que está em Jesus, ele já nomeou no capítulo 1, verso 20. Eu queria ler com vocês, porque isso é muito importante, para interpretar bem o que significa o poder de Jesus que ele disse. Mas note no capítulo 1, versículo 20 e versículo 21, o que ele diz a respeito do poder de Jesus que nós devemos nos apossar. Diz o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos
e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então o que ele está dizendo aqui no versículo 20, meus irmãos? Ele afirma para todos nós que o Senhor Jesus é o dono da criação, que o Senhor Jesus domina tudo, que o Senhor Jesus, no momento que ele levantou vivo da sua sepultura, ele foi entronizado, ele foi colocado numa posição de rei, e ele tem todo o poder na mão, e ele é tão poderoso ao ponto de que todo o restante da criação, incluindo a criação humana, a criação animal e até a criação espiritual, toda a criação está debaixo do seu poder. Ele reina absoluto. Jesus Cristo, quando ressuscitou, lembra que ele falou para os seus discípulos assim: toda a autoridade me foi dado no céu e na terra. E depois ele ascende aos céus, ele senta ao lado de Deus, recebe todo o poder e autoridade. Então ele já começa o seu assunto sobre batalha espiritual, meio que nos dando uma esperança e uma tranquilidade, dizendo o seguinte: você precisa do poder de Jesus, você precisa se apossar de Jesus, e lembre-se, Jesus é o grande vencedor, Jesus é o grande rei, ele é o grande dono desse universo, e todos os poderes, inclusive os poderes espirituais, inclusive até os poderes dos demônios, estão debaixo da autoridade de Jesus. Nós temos apenas que nos apossar desse poder. Então daqui nós já podemos extrair a primeira informação para a nossa vida a respeito dessa batalha espiritual. Irmãos, o diabo não é autônomo, o diabo não é um Deus, o diabo vai até onde Deus permite, ele não tem um poder independente. Às vezes as pessoas pensam no diabo como se ele fosse um inimigo à altura de Deus, que ele vai desorganizando as coisas, bagunçando a vida das pessoas, e Deus tem que vir atrás meio que consertando as coisas. Não é assim que funciona. Só há um rei nesse universo, só há um governante supremo, e o diabo é um adversário, evidentemente, mas ele não é um adversário à altura do poder de Jesus, ele está abaixo de Jesus. Então, meus irmãos, isso é a nossa segurança e a nossa tranquilidade. Nós estamos de fato em um conflito espiritual, no entanto, tudo está debaixo do governo de Deus. Eu sou tentado até onde Deus permite que eu seja tentado, e é muito bom a gente viver num mundo onde, mesmo sendo tentados, mesmo em certos momentos da vida sermos assediados por poderes demoníacos, nós sabemos que existe um Deus, que esse Deus é todo poderoso, que ele reina absolutamente, que ele está acima, que ele é supremo em relação a qualquer poder espiritual, e que esses poderes espirituais só podem tocar a minha vida até onde ele permite. Então essa é a primeira informação. É bom viver num mundo assim. É bom viver num mundo em que nós temos um Deus todo-poderoso, sábio e bom, e que o mal não vai triunfar no final. Então, quando o apóstolo Paulo nos introduz essa sessão, apresentando essa ideia, olha, você precisa se revestir do poder de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é o grande vencedor, Cristo é o grande Senhor, Ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o governo desse mundo. Então, meus irmãos, isso é importante para a gente começar esse assunto. O ensino dele aqui é basicamente esse: você precisa se apossar de Cristo, você precisa viver a união com Cristo. A Bíblia diz que no momento em que uma pessoa se converte a Deus, ela é unida ao Senhor Jesus. Essa união é descrita lá em João capítulo 15, naquela analogia que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Aquilo é para falar que nós estamos conectados, ligados, tem uma vida que sai de Jesus, que passa por dentro de nós, e Ele está dizendo: você precisa experimentar essa realidade, você precisa se apossar dessa realidade, e uma vez que você está em Cristo, você vive em Cristo, você está na dependência de Cristo, haverá poder do Cristo vencedor, e os poderes do mal serão subjugados diante de você. É isso que Ele está dizendo. A partir do verso 11, ele usa uma ilustração para descrever como é que esse poder funciona. O apóstolo Paulo era um grande mestre na arte de ensinar, e ele usa aqui uma imagem que era muito conhecida para os seus ouvintes.
Versículo 11 ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Então isso aqui é uma ilustração do que ele disse no verso 10. O que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é Cristo e o poder de Cristo, que ele acabou de falar no verso anterior. Aqui ele está usando a figura de um cristão preparado para a batalha. Eu falei para vocês que quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava preso na cidade de Roma. Então é muito provável, é bíblico, né? Ele diz que evangelizou os soldados em Filipenses, ele fala isso. Ele estava em contato com os soldados romanos, e os soldados romanos tinham toda uma armadura, uma parafernália de equipamentos, de proteção. E Paulo lança mão dessa figura que era tão conhecida deles, para descrever como é que funciona essa vida espiritual. Eu estava falando isso na escola dominical hoje, que eu gosto muito dessa metáfora. Eu gosto muito do fato do apóstolo Paulo ter apresentado a vida cristã como sendo termos de uma guerra. Porque novamente nós não usamos muito essa figura para descrever a igreja. Nós gostamos de falar que a igreja é o hospital de Deus, que a igreja é o lugar dos doentes. E eu entendo que quem fala isso está querendo dizer que a igreja é um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de perdão. Mas essa analogia, ela não está no Novo Testamento e ela também não esgota tudo o que significa a igreja. A vida cristã é um ambiente de batalha, e essa é a figura mais usada no Novo Testamento para descrever a igreja. A igreja é um exército, a igreja é um lugar de armas, a igreja é um lugar de combate, é um lugar de uma guerra constante. Então eu não sei se você se vê assim, mas a grande verdade é que você está nessa guerra. Diante de Deus você é um guerreiro. Nós estamos no meio de um combate e ele diz: você tem um dever, você precisa ser revestido de Cristo, você precisa ter o poder de Cristo fluindo em você para você ser vencedor. Bom, mas por que nós precisamos disso? Porque nessa vida que nós estamos levando nesse mundo, nós precisamos nos revestir de Cristo e do poder de Cristo, ou dentro da analogia dele, da armadura espiritual. Ele vai numerar algumas razões. A primeira está no versículo 11. Ele diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Se você notar, essa expressão firmes, ela é repetida 3 vezes nessa passagem. Ela é repetida no verso 11, e ela é repetida também no versículo 13, quando ele diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. É a mesma expressão que foi utilizada no versículo 11. E no versículo 14 ele diz: estai, pois, firmes. Então, por que nós precisamos tomar o poder de Cristo, tomar o próprio Cristo, vestir da armadura? Ele está dizendo: é o único modo de você permanecer em pé, é o único modo de você vencer, é o único modo de você ter vitória no meio dessa batalha. Você precisa permanecer firme. E ele acrescenta que nós precisamos ficar firmes, versículo 11, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas é uma palavra muito interessante na passagem. Essa palavra ela é usada para definir um método. É como se ele dissesse: o inimigo seu tem um método, ele tem um modus operandi, ele tem um arranjo organizado, ele tem uma estratégia. Ele não chega para você de qualquer jeito. Ele procura formas sutis ou diretas, mas para pegar você de surpresa. Quando estava meditando nisso, eu me lembrei um pouco da minha infância. Eu gostava de armar arapucas para capturar sabiá. Eu lamento muito quem não pôde viver isso, mas quem pôde viver pode saber que é um negócio muito gostoso, muito fascinante. E nós tínhamos um local lá que tinha uma fonte de água natural. E para você ver como, embora meninos, nós já entendíamos um pouco de cilada. Para você armar a arapuca, primeiro, você usava para confeccionar a arapuca, você usava os gravetos daquele próprio ambiente, assim, da própria vegetação. Você não ia pegar, por exemplo, resto de madeira de construção civil e fazer uma arapuca, porque o passarinho ia ver que aquele negócio
estoava. Então até menino já sabia disso. Então você construía a arapuca com os elementos da própria vegetação. Aí você limpava bem, colocava perto da água, amava aquela arapuca, colocava um belo pedaço de banana. Você quer uma coisa melhor para um passarinho do que água e comida um lado do outro? Então era fácil, rapidinho. Às vezes a gente ficava de longe assistindo lá, deitava no mato, colocava uma água em cima e ficava vendo o momento que ela caía e capturava. Essa é a ideia. É uma cilada. É uma cilada. É uma construção de um sistema muito organizado em que você entra naquilo pensando que está se dando bem, pensando que aquilo é o melhor para você, pensando que aquilo vai lhe causar muita satisfação, mas quando você menos percebe, você foi capturado e não tem mais como fugir. Então essa é a linguagem que o apóstolo Paulo está usando para descrever a ação do nosso inimigo. Ele diz: é por isso que você tem que estar revestido da armadura de Deus, porque você está andando como ser estrategista. Ele vai arrumando arapucas, ele percebe que está seduzindo o seu coração, e ele coloca dentro da arapuca aquele pedacinho de banana que você está querendo tanto, é aquilo que você está querendo bicar. Então é por isso que ele diz: você precisa estar cheio do Senhor Jesus para perceber a astúcia, a sagacidade desse ser, que ele chama pelo nome aqui. Qual é o nome? Ciladas do diabo. A palavra diabo significa acusador. A palavra diabos no idioma que o Novo Testamento foi escrito é aquele que lança alguma coisa. Aqui no mesmo capítulo, no verso 16, ele diz que ele lança dardos inflamados, flechas contra a gente. Ele é acusador. Na Bíblia ele é chamado de Satanás, ele é chamado de tentador, de homicida, de mentiroso. João diz que ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia chama ele de serpente, antiga serpente. A Bíblia chama ele de anjo de luz, de Deus nesse século. Ele tem muitas aptidões. Nós temos testemunho na Bíblia, ele atacando o corpo das pessoas, atacando o lar das pessoas, atacando as riquezas da pessoa. E a principal tarefa dele é confundir a verdade, é misturar a verdade com mentira. Ele fez isso no Jardim do Éden, ele fez isso quando testou o Senhor Jesus. Ele diz que até tem apóstolos, ele tem ministros que se aparentam com apóstolos. Ele tem o trabalho de furtar a palavra do nosso coração. É com esse ser que nós estamos lidando. Falamos hoje na escola dominical que normalmente as pessoas cometem dois erros quando pensam em batalha espiritual. O primeiro erro é de superestimar a figura do Satanás, ao ponto de você ver o diabo em tudo, de você achar que o diabo está atuando nos mínimos detalhes, até no tropeção que você leva, no pneu do carro que fura. Mas o outro erro, igualmente grave, é você subestimar, é você viver como se ele não existisse, é você viver sem a consciência de que nós estamos numa batalha espiritual e que nós temos seres espirituais que estão conspirando para nos destruir, para nos afastar do Senhor, para nos levar a uma vida espiritual fraca. Irmãos, essa descrição que o apóstolo Paulo faz do inimigo das nossas almas é uma exposição muito equilibrada e que vai muito de encontro a um movimento que tem crescido no Brasil nos últimos 25 anos, chamado Movimento de Batalha Espiritual. Esse movimento de batalha espiritual ele não está ligado a uma igreja, ele é um movimento que entrou em diversas denominações. E esse movimento diz mais ou menos o seguinte, que para se chegar em um certo lugar, estabelecer uma igreja, iniciar um trabalho, uma evangelização, antes você precisa destronar Satanás, você precisa tirar Satanás do trono. Então vem pessoas com métodos que eu não sei explicar como é que funciona, só eles sabem, mas eles vão andando pelas ruas, vão andando pelas praças, e assim eles vão descobrindo quais são os demônios, o demônio que está na esquina, o demônio que está na praça, o demônio que está não sei aonde, e eles vão encontrar o trono de Satanás. E aí todo bairro tem um trono de Satanás. Eles encontram o trono de Satanás, eles expulsam o Satanás dali. Aí você pode colocar igreja, você pode evangelizar, que as pessoas vão se converter e vai ser uma bênção. Meus irmãos, nada disso está na Bíblia. A gente não lê os apóstolos quando chegaram na cidade procurando os demônios, conversando com o demônio, procurando entrevistar o demônio. A Bíblia nada fala disso.
O que nós temos aqui é o oposto disso. Não é nós que vamos atrás do diabo. Ele diz, é o diabo que vem atrás de nós. E a ordem é para que eu permaneça firme. É para que eu seja revestido da armadura de Deus e enfrente. Então é uma batalha de resistência. É uma batalha que é lutada no poder do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. E eu preciso me apossar de Jesus para continuar vencendo com Ele. Uma coisa que normalmente confunde a cabeça das pessoas é a seguinte ideia: se ele já foi derrotado, por que eu tenho que lutar contra ele? Aí talvez a imagem de uma guerra ajude você a compreender. Há muitas histórias de guerra, de quando um determinado exército é vencido, esse exército ele bate em retirada, mas ao sair ele vai destruindo todos os recursos daquela cidade. Ele vai destruindo a água, ele vai destruindo as lavouras, ele vai destruindo os oleodutos. A ideia é assim: quando o exército que venceu chegar, eles não vão encontrar nada, porque nós destruímos tudo. Nós podemos comparar isso com a atitude, com a ação do inimigo contra a gente hoje. Ele já foi derrotado pelo Senhor Jesus, mas nesse processo histórico de alguns anos, de alguns milênios, em que ele está batendo em retirada, ele procura destruir tudo que encontra pelo caminho. Ele procura destruir vidas. Ou poderíamos fazer a analogia com uma serpente que recebeu uma pancada mortal, mas ela ainda continua dando botes para todo lado antes de morrer. E se você não tomar cuidado, ela vai atingir você. Então Satanás ele faz isso. Ele já foi derrotado, mas enquanto a consumação da derrota dele não ocorre, enquanto ele não é lançado no lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse, ele vai procurar destruir todas as pessoas, ele vai procurar arrastar o maior número de pessoas com ele. E é por isso que nós precisamos da armadura de Deus, e é por isso que nós precisamos permanecer firmes. Essa é a primeira razão que ele dá, para justificar o fato de que você precisa de Cristo. No verso 12 ele dá a segunda razão. Vamos ler o verso 12. Ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então por que eu preciso me revestir de Cristo? Segunda razão: por causa da natureza dos nossos inimigos, por causa do tipo de inimigo que nós estamos enfrentando. Ele diz: é uma batalha espiritual, é um mundo espiritual. Ele chama regiões celestiais. Regiões é para se referir a uma realidade espiritual, mas é uma realidade que interage com a nossa realidade. Hoje, por nós estarmos presentes fisicamente, nós não conseguimos perceber essa realidade completamente. Algumas pessoas são mais sensíveis a essa realidade que outras pessoas, mas o fato é que existe uma realidade, uma dimensão celestial, onde esses seres estão habitando, e esses seres eles estão interagindo na sua realidade espiritual dentro da nossa realidade física. Isso porque é por essa razão que ele chama de poderes. Veja que quando ele usa a palavra poderes é para falar que eles são poderosos, eles são fortes, eles são forças espirituais dentro de regiões celestes. Então tem um mundo espiritual, tem uma esfera de uma realidade onde esses seres estão atuando, e isso interage com a gente. Eles estão presentes em tudo. Eles estão presentes na arte, eles estão presentes na política, no entretenimento, nas universidades e também dentro das igrejas. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas enquanto nós estamos reunidos aqui nesse momento, aqui agora, essa realidade está acontecendo, essa interação espiritual está ocorrendo com a gente. Enquanto nós estamos falando aqui com você nesse momento, essa ação do inimigo já está ocorrendo no seu coração agora, procurando distrair você e capturar a palavra do seu coração. Então nós estamos numa constante luta.
Ele diz, é um exército, é um grupo organizado, um grupo, segundo Apocalipse capítulo 12, 1/3 dos anjos que acompanharam o diabo na sua rebelião. Em Daniel capítulo 10 diz que os anjos, os demônios e os anjos de Deus lutam pelo controle das nações. Há uma batalha. E ele diz, por isso, versículo 13, a primeira parte do versículo: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você precisa da armadura de Deus por causa da natureza dos seus inimigos. São seres espirituais. Não tem como você pegar elementos físicos. Não tem água benta. Você não pode jogar água benta no demônio, porque a água é um objeto físico. Você não luta com elementos físicos uma batalha espiritual. É o que ele está dizendo. Então, por conta da natureza, do tipo de ser que você está enfrentando, você precisa se armar espiritualmente. Ele continua no versículo 13, dizendo assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, no verso 16, ele já havia dito que todos os dias são maus. Você pode ver isso no capítulo 5, versículo 16, ele nos dando essa informação: remindo o tempo, isto é, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Mas aqui ele está falando do dia mau. Ele está falando de uma ocasião. Ele fala que, de modo geral, todos os dias que nós estamos vivendo nesse mundo são dias maus, porque são dias de sofrimento, são dias em que nós estamos imergidos no meio do pecado, nós estamos lutando contra o mundo. Os dias são maus, mas há um dia mau. Essa ideia é mais ou menos o seguinte: ele dizendo, vai haver ocasião na sua vida em que você experimentará uma ação intensa do diabo. Ele vai mirar em você, ele vai vir com tudo para cima de você, com seus exércitos, uma enchente de assédio demoníaco. Você já teve essa sensação? Trevas, desânimo, tentações terríveis, você com vontade de abandonar Deus, de deixar sua vida, de jogar tudo para o alto. São esses momentos de trevas. E esse dia, grave isso, ele pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos. Anos de profunda opressão, de angústia, de tentação. Como o apóstolo Pedro, Jesus falando com ele: Pedro, eis que Satanás te pediu, te reclamou para te peneirar. Então ele está falando disso. Chega em certos momentos da nossa vida em que o inimigo vem com tudo para peneirar a gente, para atacar, para nos assediar. E ele diz: é por isso que você precisa da armadura de Deus, porque vai chegar uma época em que o inimigo vai mirar individualmente em você. Ele não vai só atacar a igreja como comunidade, mas ele vai atacar a sua pessoa. E você precisa estar pronto. Na última parte, no verso 13, ele dá a terceira razão: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a terceira razão que ele dá para justificar o que ele disse no verso 10, o porquê nós precisamos estar investidos. A ideia é a seguinte: Deus quer que você seja forte. Deus quer que você permaneça forte. A palavra aqui é inabalável. Deus requer de todos nós que nós passemos pelo dia mau e nós saiamos do dia mau fortes, maduros, mais próximos de Deus, mais conscientes da batalha espiritual, com mais poder, com mais vigor, com mais experiência, com mais compaixão por ajudar aquelas pessoas, mais maduros, mais fiéis. E é por isso que Deus quer que você se revista dele. É por isso que Deus quer que você tenha prontidão, que você tenha mentalidade de guerra, que você viva como soldado. Meus irmãos, é muito triste ver tantos cristãos despreparados, tanta gente nas igrejas que não tem a menor consciência do que está acontecendo. Vão para as batalhas do dia a dia sem nem falar com Deus. Acorda de manhã, minha mãe
não vou dizer essa expressão aqui com vocês, mas era a expressão que a minha mãe usava comigo. Já orou hoje? Não. Você está saindo que um bicho de casa, sabe? Um bicho de casa sem falar com Deus. Não vou dizer isso, mas eu vou dizer que nós saímos de casa despreparados para o dia a dia, sem orar, sem ter comunhão com Deus, sem falar com o Senhor, sem pedir o revestimento do Espírito Santo, sem falar para Deus guardar seu coração, guardar seus sentimentos, guardar os seus pensamentos, sem pedir que Deus livre você do mal, como a oração do Pai Nosso ensina. Muitos de nós, irmãos, saímos para o dia a dia com a armadura jogada no chão, completamente abertos para todo tipo de influência, para todo tipo de assédio. É por isso que nós caímos tanto, é por isso que nós ruímos tanto, é por isso que diariamente nós continuamos tropeçando nos mesmos pecados. Nós não estamos prontos, nós não nos preparamos. E se você não fizer isso, você vai ser derrubado, você vai ser mais uma vítima, você vai ser laçado, você vai cair na arapuca. Porque o diabo conhece as suas fraquezas, ele conhece aquilo que está seduzindo o seu coração, ele conhece as brechas que você tem, então ele vai mirar de um modo estratégico para te atingir. É por isso que você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de manhã colocar Jesus Cristo à sua frente, encher o seu coração de Deus, para você poder enfrentar a batalha do dia a dia de um modo que glorifica ao Senhor. Pois bem, caminhando aqui para as nossas conclusões, eu queria perguntar a você que chegou aqui essa noite: você está consciente dessas verdades? Você está consciente de que existe uma batalha espiritual acontecendo e você está no meio dela? Invisível, uma luta terrível, uma luta pelo seu coração, uma luta pela sua mente, uma luta pelos seus afetos. Uma das estratégias do inimigo é cultivar, fazer com que o cristão tenha um falso amor pelo Senhor, um amor deficiente, um amor dividido, um amor compartilhado com outras coisas e pessoas, que você não ame a Deus de todo o seu coração, alma e força. Se ele fizer isso, ele já venceu. Estão erradas aquelas pessoas que pensam que o alvo do inimigo é roubar a sua saúde, é roubar a sua prosperidade, é tirar o seu emprego. Vocês não lembram da tentação? O que foi que ele propôs a Jesus? Tudo isto te darei. Foi ele que ofereceu prosperidade para Jesus. Então ele pode oferecer prosperidade para você, ele pode oferecer bem-estar, ele pode oferecer muitos prazeres para você, desde que ele capture a sua alma, desde que ele encaminhe você pelo erro, desde que ele afaste você de Deus, desde que ele faça com que o seu amor por Deus seja um amor prostituído. O amor prostituído, eu estou querendo dizer, é aquele amor dividido, é aquele amor que não é exclusivo. Ele quer fazer isso. Então o alvo dele é a sua mente. Ele quer confundir você. Ele não quer que você se apegue à verdade de Deus de toda a sua alma. Ele quer afastar você do Senhor. Ele quer que você acredite na mentira. Ele quer que você tropece moralmente, que você traia o seu cônjuge, que você se mergulhe em pornografia, que você seja desonesto, que você seja mentiroso, porque ele é o pai da mentira. Em síntese, ele quer destruir a sua comunhão com Deus, ele quer destruir a sua vida. Você precisa estar consciente disso. Você precisa ter consciência desse conflito e não ignorá-lo. Mas a segunda conclusão é uma esperança. O conflito de fato é duro, mas a vitória já foi obtida. O Senhor Jesus venceu os principados e potestades, e Ele tem todo o poder dos céus e na terra. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa alegria. Então Deus te chama essa noite para você se revestir de Cristo, para você se apossar daquilo que já é seu, porque a vitória de Cristo já é sua. Deus está chamando você para tomar isso,
para você se lembrar que o fato de que Jesus ressuscitou, foi ao céu ao terceiro dia, e Ele está ao lado do Pai, cheio de poder, essa graça, esse poder dele é também seu. E você tem poder para vencer o dia mau, você tem poder para resistir o diabo, você tem poder para chegar no dia da peneira, você se manter forte, você cravar os pés no chão e estabelecer que o diabo não vai derrubar você. Você precisa disso. Você precisa desse poder para você se levantar todo dia e você interagir com esse mundo em que há ação demoníaca em todas as esferas sociais. Você precisa desse poder. E Jesus já te deu. No momento da sua conversão, você já recebeu isso. É por isso que não tem razão para você viver derrotado. Porque o Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou, e o Espírito Santo trouxe esses benefícios à sua alma, junto com a sua salvação, vem o poder. Você está ligado à videira, o poder da videira, a seiva da videira já está correndo nos seus galhos, e você pode se apossar disso e ser vencedor. Eu também queria dizer que, para você receber esse poder, é necessário você ser convertido a Cristo. É preciso nascer de novo. É preciso ter arrependimento e fé na morte e ressurreição de Cristo. É preciso você ter o Espírito Santo habitando o seu coração. Porque se não for assim, você está completamente à mercê desses poderes. Ele vai iludir você, ele vai te capturar, e ele vai, depois da sua morte, te levar para onde ele irá, o lago de fogo, que a Bíblia diz que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Como eu disse, ele sabe que vai para lá, e ele deseja levar o maior número de pessoas possível. E só tem uma maneira de você fugir disso: é você se render a Jesus, é você se submeter a Jesus, é você renunciar aos seus pecados e acreditar que o sangue de Cristo te purifica de tudo que você fez de errado. Então você pode fazer isso hoje. Onde você está sentado aí, entre você e Deus, você elevar o seu coração, a sua mentalidade para o céu e dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu me entrego a Ti, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador, eu quero viver para a Tua glória. E a partir desse momento, esse poder de Cristo vai tomar a sua vida e você vai poder viver como um soldado junto da sua maneira. Mas, de outra maneira, não vai haver solução para você. Você vai ser perdido nessa guerra. Então essa noite, venha Jesus. Venha Jesus para você ser salvo. Fale com o Senhor Jesus: Senhor, eu quero crer. Eu quero entregar a minha vida àquele que venceu. Eu quero renunciar todos os meus pecados. Eu quero me tornar participante do Senhor. Eu confio, eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Se você fizer isso de todo o seu coração nesse momento, Jesus te aceita como filho, Ele perdoa os seus pecados, porque a Escritura diz que Deus jamais despreza um coração quebrantado. Então venha a Jesus essa noite, receba o perdão, receba a salvação e seja revestido desse poder que é o Senhor Jesus. Eu quero terminar falando com você que caiu. Você que é crente em Jesus, mas que caiu. Você desobedeceu, errou, pecou. Você sabe que está caído. Sua consciência diz que você está caído. Seu coração, através do testemunho do Espírito Santo, ele está lá incomodando você. Você está caído. Irmãos, é fato que na vida cristã nós caímos mesmo. Grandes homens de Deus caíram. Davi caiu. Pedro caiu. Elias falhou. Mas sabe o que todos eles têm em comum? Eles não ficaram prostrados, eles se levantaram, eles se arrependeram, eles não desertaram do exército de Deus, eles não renunciaram ao Senhor. No poder de Deus eles buscaram restauração, se levantaram mais fortes, experientes, conhecendo mais a si mesmos e conhecendo também mais o inimigo. E é o que Deus requer de você essa noite. Deus quer que você se levante. Deus quer que você se permita ser renovado, experimentar um novo vigor,
receber o perdão de Deus. É o momento de você se humilhar, de você dizer: Senhor, eu confesso que eu pequei, eu confesso que eu errei, eu abandonei a armadura, eu quero recomeçar a minha vida. Eu vou colocar a minha vida em ordem daqui para frente. Eu vou procurar todas as pessoas que estão envolvidas no meu erro. Eu vou me corrigir. E a partir de hoje eu quero ser revestido de toda a armadura de Deus. Eu vou buscar o Senhor de todo o coração, na leitura, na oração, na meditação. E eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor Jesus está pronto para levantar qualquer soldado que está ferido, porque Ele nos ama. Ele não tem prazer de ver a gente prostrado. Ele tem alegria em nos renovar, em pegar pessoas que caíram, levantar essas pessoas e transformar essas pessoas em gigantes dentro do seu exército celestial. Então venha até Jesus, para você ser renovado, para você receber uma nova capacitação de Deus e ser vencedor. Então que essa noite, irmãos, que Deus nos abençoe. Eu espero que todos nós saiamos daqui com essa consciência firme, de que nós estamos numa batalha dura, mas o Senhor Jesus já venceu por nós, e que por estarmos em Jesus nós participamos da vitória dele, e que nós saiamos daqui com um objetivo claro, que nós vamos diariamente buscar a face do Senhor. Nós não vamos dar um passo fora da nossa casa antes de estarmos revestidos, coração protegido com as Sagradas Escrituras, a mente acalentada com a Palavra de Deus, os sentimentos organizados em amor, de ter pensado em Deus, ter lembrado do sacrifício de Cristo. Nós estamos com o nosso ser todo firmado em Deus, para a gente enfrentar a batalha do dia a dia. Eu queria me colocar à disposição para conversar com você. Se você está precisando de ajuda, se você está precisando de um auxílio, se você quer entender mais a palavra de Deus, se você ainda não se converteu a Jesus e gostaria de ouvir mais o Evangelho, de entender, eu estou à sua disposição, terei todo o prazer. Mas se você também já é de Cristo, caiu, está precisando de ajuda, está precisando de alguém para te auxiliar a se levantar, a se colocar novamente no exército de Cristo, eu terei todo o prazer de te ajudar. Então pode nos procurar após o culto e nós teremos toda a alegria de oferecer um auxílio que o Senhor nos dê a graça de oferecer. Portanto, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer aos irmãos por essa noite.